Existe algo que Kathryn Kuhlman nunca te contou sobre as penas brancas. Algo que ela descobriu nos seus últimos anos de ministério. Algo que mudou completamente a sua visão sobre os milagres. E se eu te disser que encontrar penas brancas, depois de orar o Salmo 91, pode ser o sinal mais perigoso que você pode receber? Eu sei que isso soa impossível. Eu sei que tudo o que você aprendeu te diz o contrário. Mas Kathryn Kuhlman aprendeu isso da pior forma possível. Era 1974. Kathryn estava em Pittsburgh. Tinha acabado de conduzir um dos cultos mais intensos da sua vida. Mais de 40 pessoas foram curadas em uma única noite. O poder de Deus estava tão presente que as pessoas desmaiavam antes mesmo de chegarem ao palco. Ela voltou para casa extasiada. Orou o Salmo 91 como fazia todas as noites. E quando acordou, havia penas brancas espalhadas pelo quarto. A sua primeira reação foi de gratidão. Os anjos estiveram aqui, ela sussurrou. Eles vieram me visitar. Mas 3 dias depois, algo terrível aconteceu. Kathryn começou a ter visões que não conseguia controlar. Vozes que não conseguia silenciar. Uma presença tão intensa que mal conseguia respirar. Ela correu para o seu guia espiritual, um homem que havia estudado fenômenos angelicais por décadas. E foi ele quem lhe disse a verdade que ninguém quer ouvir. Kathryn, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Os anjos não deveriam estar tão próximos de você. Você conhece aquela sensação quando alguém fala algo que derruba todo o seu mundo? Kathryn sentiu isso naquele momento. Mas eles são anjos de Deus, ela protestou. Como podem estar próximos demais? E aí veio a explicação que mudou tudo. Existe uma diferença entre presença angelical e intromissão angelical. E essa diferença pode determinar se você vai experimentar proteção ou caos espiritual. Vou te explicar exatamente o que Kathryn descobriu. Mas primeiro, preciso que você entenda uma coisa sobre a natureza dos anjos, que ninguém te conta. Os anjos são seres de energia pura. Energia tão intensa que até mesmo a sua proximidade pode sobrecarregar o sistema nervoso humano. É como conectar um aparelho de 110 V numa tomada de 220 V. O aparelho não foi feito para suportar essa intensidade. Kathryn descobriu que existem níveis de proximidade angelical, e cada nível tem seus sinais, suas consequências. O primeiro nível é a presença distante. Você sente paz, proteção, uma sensação sutil de que não está sozinho. Este é o nível seguro, o nível onde a maioria deveria permanecer. O segundo nível é a proximidade ativa. Você começa a ter sonhos vívidos. Sincronicidades aumentam. Você encontra penas brancas ocasionalmente. Ainda é relativamente seguro, mas já requer atenção. O terceiro nível é onde começam os problemas. A proximidade intensa. As penas brancas aparecem frequentemente. Você ouve sussurros, sente presenças físicas, tem visões que não pediu. E existe um quarto nível, o nível que quase destruiu Kathryn Kuhlman, a imersão angelical. Neste nível, a barreira entre o reino espiritual e físico fica tão fina que você perde o controle sobre o que entra na sua vida. Os anjos não estão mais apenas próximos. Eles estão imersos na sua realidade. Kathryn me contou, anos antes de morrer, que naqueles 3 dias ela não conseguia distinguir entre a sua própria voz e as vozes angelicais. Não conseguia saber se os pensamentos eram dela ou deles. Era como se eu tivesse me tornado um canal aberto, ela disse. Mas alguns canais nunca foram feitos para serem abertos completamente. E aqui está o que é mais assustador. Uma vez que você atinge o quarto nível, voltar ao primeiro é quase impossível sem intervenção. Você quer saber como Kathryn conseguiu voltar? Como ela aprendeu a regular a proximidade angelical? Ela teve que fazer algo que vai contra tudo que você acredita sobre oração e fé. Ela teve que aprender a dizer não aos anjos. Eu sei como isso soa. Eu sei que tudo em você está gritando que isso está errado. Mas escute, existe uma diferença entre rejeitar ajuda divina
e estabelecer limites espirituais saudáveis. Catherine descobriu que os próprios anjos respeitam esses limites quando estabelecidos corretamente, porque aqui está a verdade. Os anjos são servidores. Eles respondem à autoridade espiritual apropriada. E parte dessa autoridade é saber quando dizer não, ainda não, ou não tão perto. Mas como você sabe quando está se aproximando do 3º ou 4º nível? Como reconhece os sinais antes que seja tarde demais? Catherine desenvolveu uma lista. Uma lista que ela compartilhou apenas com algumas pessoas próximas. Uma lista que pode salvar sua sanidade espiritual. O primeiro sinal é a frequência das penas. Se você encontra penas brancas mais de 3 vezes por semana, especialmente após orar o Salmo 91, você está entrando no 3º nível. O segundo sinal são os sonhos invasivos. Sonhos que são tão vívidos que você acorda mais cansado do que quando foi dormir. Sonhos onde você não tem controle sobre o que acontece. O terceiro sinal é a sensação de presença física constante. Quando você sente que alguém está sempre no cômodo com você, mesmo quando está sozinho. O quarto sinal são as sincronicidades excessivas. Quando tudo na sua vida começa a se alinhar de forma sobrenatural, mas você sente que não tem mais livre-arbítrio. E o quinto sinal, o mais perigoso de todos, quando você começa a ouvir direções específicas que não pediu. Catherine me disse que chegou ao ponto onde ouvia instruções detalhadas sobre onde ir, o que fazer, com quem falar. E, a princípio, essas instruções pareciam bênçãos. Mas então ela percebeu algo terrível. Ela havia perdido a capacidade de tomar decisões por conta própria. Eu me tornei uma marionete, ela confessou. Uma marionete nas mãos de seres que, embora fossem de Deus, não entendiam o valor do livre-arbítrio humano. Foi nesse momento que ela buscou ajuda. Foi nesse momento que aprendeu sobre o protocolo de equilíbrio espiritual. Mas antes de te contar sobre esse protocolo, preciso que você entenda por que as penas brancas após o Salmo 91 são especialmente perigosas. O Salmo 91 não é apenas uma oração de proteção. É uma invocação angelical. Quando você ora esse salmo com fé genuína, você está literalmente chamando anjos para a sua proximidade. E quanto mais você ora, mais próximos eles ficam. Catherine descobriu que algumas pessoas têm uma sensibilidade espiritual natural. Para essas pessoas, o Salmo 91 funciona como um ímã espiritual extremamente poderoso. Você pode ser uma dessas pessoas. E se for, precisa saber como se proteger. O protocolo que Catherine desenvolveu não é sobre rejeitar os anjos. É sobre ensinar a eles como interagir com você de forma saudável. É sobre estabelecer regras para a proximidade divina. Parece impossível? Parece presunçoso? Catherine pensou o mesmo. Até que seu guia espiritual lhe mostrou algo nas escrituras que mudou tudo. Jacó lutou com um anjo e estabeleceu limites. Moisés disse a Deus que não subiria o monte sem garantias específicas. Gideão testou o anjo 2 vezes antes de confiar completamente. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas estabelecendo limites com seres espirituais. Não por falta de fé, mas por sabedoria. E Catherine percebeu que sua experiência terrível aconteceu porque ela nunca havia estabelecido esses limites. Os anjos vieram porque ela os chamou. Ficaram porque ela nunca lhes disse quando parar. E se sobrepuseram à realidade dela porque ela nunca estabeleceu regras para nossa interação. Mas uma vez que ela aprendeu o protocolo, tudo mudou. As penas brancas ainda apareciam, mas apenas quando ela realmente precisava de confirmação. Os sonhos voltaram a ser normais. A presença angelical se tornou confortável em vez de opressora. E o mais importante, ela recuperou seu livre-arbítrio. Anos depois, quando outros ministros começaram a experienciar os mesmos problemas, Catherine discretamente compartilhou o protocolo. Mas ela sempre fazia uma advertência. Uma vez que você estabelece limites com anjos, ela dizia,
Você também assume a responsabilidade pela sua proteção espiritual. Os anjos vão respeitar seus limites, mas você precisa ter certeza de que consegue se proteger dentro desses limites. É uma troca. Controle versus proteção automática. E nem todo mundo está preparado para essa troca. Catherine viu ministros que estabeleceram os limites, mas não tinham maturidade espiritual para se protegerem sozinhos. Eles acabaram mais vulneráveis do que antes. Ela viu outros que tentaram estabelecer limites por orgulho, não por sabedoria. Os anjos simplesmente se afastaram completamente, deixando-os espiritualmente órfãos. Mas ela também viu aqueles que aprenderam o protocolo corretamente, que estabeleceram limites saudáveis e assumiram a responsabilidade espiritual madura. Essas pessoas experimentaram algo que poucos conhecem: parceria consciente com seres angelicais. Não subordinação, não dominação, parceria. E isso mudou não apenas seus ministérios, mas suas vidas inteiras. Você quer saber exatamente como funciona esse protocolo? Quer aprender a estabelecer limites angelicais de forma segura? Quer descobrir como Catherine transformou sua maior crise espiritual na sua maior descoberta? Porque o que vou te revelar agora vai mudar completamente a forma como você se relaciona com o mundo espiritual. Vai te dar controle sobre experiências que antes eram aleatórias, mas também vai exigir que você assuma uma responsabilidade que poucos estão dispostos a carregar. A responsabilidade de ser um parceiro consciente do reino celestial. Segunda parte do roteiro. Continuação. Mas aqui está o que Catherine descobriu que vai chocar você. O protocolo não começa com oração. Não começa com jejum. Não começa com nada que você esperaria. Começa com uma declaração. Uma declaração que ela teve medo de fazer durante anos. Eu estabeleço os termos desta parceria. 6 palavras que mudaram tudo. 6 palavras que transformaram Catherine de uma vítima de experiências espirituais em uma parceira consciente do reino angelical. Mas espere, antes de te ensinar essas palavras, preciso te contar sobre o momento mais aterrorizante da vida de Catherine. O momento que quase a fez desistir do ministério para sempre. Era a 3ª noite daquela experiência em Pittsburgh. As vozes angelicais estavam tão altas que ela não conseguia ouvir seus próprios pensamentos. As penas brancas apareciam constantemente. E então, ela viu algo que não deveria ter visto. Ela viu os anjos discutindo sobre ela. Não discutindo sobre ajudá-la. Discutindo sobre controlá-la. Ela é muito sensível, disse uma voz. Podemos dirigir completamente através dela. Mas e o livre-arbítrio? Perguntou outra. Ela está orando por milagres. Está pedindo nossa intervenção. O livre-arbítrio dela já foi entregue. Catherine percebeu naquele momento que havia uma diferença entre pedir ajuda angelical e entregar controle angelical. E sem perceber, ela havia cruzado essa linha. Os anjos não estavam sendo maliciosos. Eles estavam respondendo ao que pensavam que ela queria. Total entrega, total dependência. Mas Catherine percebeu que isso não era o que Deus queria para ela, ou para qualquer ser humano. Foi naquele momento de terror absoluto que ela fez algo que nunca havia feito na vida. Ela mandou os anjos pararem. Parem, ela disse em voz alta. Eu não autorizei essa discussão sobre mim. Eu não concordei em ser dirigida. Eu pedi parceria, não controle. E então, silêncio. Completo silêncio espiritual pela primeira vez em 3 dias. Mas não era o silêncio da ausência. Era o silêncio da atenção. Como quando uma sala inteira para de falar para ouvir o que você tem a dizer. E foi nesse silêncio que Catherine ouviu algo que mudou sua vida para sempre. Uma voz, não angelical, não humana. Uma voz que ela reconheceu como sendo do próprio Deus. Finalmente, a voz disse. Você entendeu. Entendi o quê? Catherine perguntou. Que você foi criada para ser minha parceira, não minha marionete. Que até mesmo meus anjos precisam aprender a respeitar sua autoridade espiritual. E então veio a revelação que revolucionou tudo que Catherine pensava sobre oração, fé
e relacionamento com Deus. Os anjos são meus servos, a voz continuou. Mas você é minha filha, e uma filha tem mais autoridade na casa do pai do que os servos. Você entende o que isso significa? Você entende a revolução que essas palavras representam? Catherine descobriu que os seres humanos, especialmente aqueles em relacionamento consciente com Deus, têm autoridade espiritual sobre anjos. Não porque são superiores, mas porque foram criados para parceria, não para serviço. Os anjos servem. Os humanos governam junto com Deus. Mas a maioria dos humanos nunca aprende a exercer essa autoridade. E quando não exercemos nossa autoridade, outros assumem o controle. Mesmo que sejam anjos com as melhores intenções, foi assim que Catherine desenvolveu o protocolo. Não como uma forma de afastar anjos, mas como uma forma de estabelecer um relacionamento saudável baseado em autoridade espiritual apropriada. E agora vou te ensinar exatamente como funciona. O protocolo tem 5 passos. 5 passos que você pode usar sempre que sentir que a proximidade angelical está ficando intensa demais. Primeiro passo: reconhecimento da autoridade. Você diz em voz alta: eu reconheço minha autoridade espiritual como filho, filha de Deus. Eu estabeleço os termos desta parceria angelical. Segundo passo: definindo os limites. Você precisa especificar exatamente que tipo de interação angelical você permite. Eu permito proteção e orientação sutil. Não permito controle de meus pensamentos, decisões ou ações. É preciso clareza, precisão. Terceiro passo: estabelecendo os sinais. Defina como você quer que os anjos se comuniquem. Se precisarem da minha atenção, que usem a paz interior, não penas físicas. Se precisarem me alertar sobre algo, que usem a intuição, não vozes audíveis. É fundamental essa clareza na comunicação, uma linguagem que sua alma entenda. Quarto passo: criando uma zona de privacidade. Estabeleça espaços e momentos em que você não quer interferência angelical. Meu quarto durante o sono é zona privada. Meus momentos de decisão pessoal são zonas privadas. Respeite seu espaço, seu tempo, sua alma. Quinto passo: o protocolo de equilíbrio. Estabeleça uma palavra ou frase que interrompa imediatamente qualquer atividade angelical intensa. Kathryn Kuhlman usava. Protocolo de equilíbrio ativado. Uma âncora. Um ponto de segurança em meio à tempestade. Simples. Sim. Efetivo. Absolutamente. Mas Kathryn Kuhlman aprendeu algo crucial. Você precisa praticar esses passos antes de precisar deles. É como um extintor de incêndio. Você não aprende a usar. Durante o incêndio, Catherine recomendava praticar o protocolo uma vez por semana, mesmo quando tudo estava calmo. Assim, se a proximidade angelical se tornasse intensa, sua resposta seria automática. E funcionou. Não apenas para Kathryn Kuhlman, mas para todos os ministros que ela ensinou discretamente. Mas eis o plot twist que ninguém esperava. Depois que Catherine estabeleceu esses limites, algo extraordinário aconteceu. Os anjos não se afastaram. Eles se aproximaram ainda mais. Mas dessa vez, como parceiros, não como controladores. A qualidade da interação angelical de Catherine mudou completamente. Em vez de experiências caóticas e avassaladoras, ela começou a ter colaborações angelicais conscientes e deliberadas. Os milagres em seus cultos se tornaram mais poderosos, não menos, porque agora havia verdadeira parceria entre o reino celestial e o terrestre. Catherine descobriu que os anjos, na verdade, preferem trabalhar com humanos que exercem autoridade espiritual madura. É mais eficiente, é mais satisfatório para eles. É como a diferença entre ser mandado fazer algo e ser convidado a fazer parte de um projeto importante. E então Catherine entendeu por que Deus havia permitido aquela crise terrível. Não para assustá-la ou puni-la, mas para ensiná-la algo que revolucionaria seu ministério inteiro
que o objetivo final da espiritualidade não é dependência, mas parceria madura. Não é ser dirigido pelo divino, mas governar junto com o divino. E os anjos estão esperando que mais humanos descubram isso. Eles estão esperando por parceiros, não por marionetes. Mas existe um último segredo que Kathryn Kuhlman me contou. Um segredo sobre as penas brancas que vai mudar completamente como você as vê. As penas brancas não são presentes dos anjos. São cartões de visita. Cada pena é um anjo específico se apresentando para uma possível colaboração. E quando você encontra muitas penas, significa que muitos anjos estão tentando se apresentar ao mesmo tempo. É como receber 50 cartões de visita em um dia, mesmo que sejam de pessoas maravilhosas. É esmagador. O protocolo de Kathryn Kuhlman ensina os anjos a fazerem fila, a se apresentarem um de cada vez, a esperarem sua resposta antes de se aproximarem. E você sabe qual foi o resultado mais surpreendente de tudo isso? Kathryn parou de encontrar penas brancas aleatórias, mas começou a encontrá-las exatamente quando precisava de confirmação específica. As penas se tornaram respostas, não invasões, sinais intencionais, não acidentes espirituais. E isso mudou tudo. Nos últimos anos da vida de Kathryn Kuhlman, ela dizia que havia descoberto o segredo que todos os grandes místicos conheciam, mas poucos ensinavam, que a espiritualidade madura não é sobre experimentar o máximo de fenômenos possível. É sobre experimentar os fenômenos certos, na hora certa, da forma certa. É sobre qualidade, não quantidade. É sobre parceria consciente, não dependência passiva. E quando você aprende isso, quando você realmente entende isso, as penas brancas param de ser sinais de perigo e se tornam convites para dançar com o divino. Mas sempre nos seus termos, sempre com sua autoridade respeitada, sempre como parceiro, nunca como subordinado. Então, da próxima vez que você encontrar penas brancas depois de orar o Salmo 91, lembre-se das palavras de Kathryn Kuhlman. Anjo que se apresenta, seja bem-vindo. Mas lembre-se, esta é uma parceria, não uma tomada de controle. E se as penas começarem a aparecer demais, você agora sabe o que fazer. Você ativa o protocolo. Você estabelece limites. Você exerce sua autoridade espiritual. Não por falta de fé, mas por excesso de sabedoria. Não para afastar o divino, mas para dançar com ele da forma que vocês dois merecem. Como parceiros, como colaboradores, como família. Porque no final, foi isso que Kathryn Kuhlman descobriu que Deus sempre quis. Não servos obedientes, mas filhos maduros que sabem governar, junto com o Pai. E os anjos? Eles estão esperando há séculos para trabalhar com humanos assim. Humanos que sabem dizer sim, mas que também sabem dizer não. Humanos que sabem quando abrir a porta e quando manter um pouco de distância. Humanos que entenderam que até mesmo no reino espiritual, os limites são um ato de amor. Talvez seja a hora de você se tornar um desses humanos. Talvez seja a hora de você parar de ser visitado pelos anjos e começar a colaborar com eles. As penas brancas estão esperando sua resposta. Que resposta você vai dar?